Uma prévia do texto da reforma tributária foi apresentada hoje pelo relator da proposta na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Assunto para Yasmin Costa explicar ao vivo para a gente a partir de agora. Yasmin, boa noite para você. Com essa expectativa de conclusão do relatório no dia 20 de junho, o anúncio de hoje representa então um avanço nesses trabalhos? Olha, Lívia, pelo menos essa é a comemoração, vamos dizer assim, dos parlamentares que fazem parte do grupo de trabalho. Inclusive, o próprio relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, confirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve pautar o texto da reforma tributária em plenário na primeira semana de julho. Antes de qualquer coisa, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje, esse relatório divulgado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro é uma prévia, é um relatório com contribuições do grupo de trabalho que atuou aqui dentro da Câmara dos Deputados. Teve pelo menos 16 reuniões temáticas, audiências públicas, visitou o Estado justamente para tentar aí um ponto de equilíbrio envolvendo esse termo que é a reforma tributária. E aí hoje ele apresentou esse relatório preliminar que não é a PEC, porque a reforma tributária vai ser votada em plenário através de uma PEC, mas esse é um relatório preliminar que já traz as diretrizes principais de como muito possivelmente será essa PEC. O ponto central, e era o ponto que muito era discutido aqui dentro do Congresso Nacional e que foi apresentado pelo relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, é justamente a questão trazendo o IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado Dual. E como é que vai funcionar esse imposto? Ele vai simplificar, vai reunir 5 impostos. Parte desse tributo vai reunir os impostos federais, que são aqueles o PIS, COFINS e o IPI, e esse imposto, esse IVA federal, vamos dizer assim, vai ser administrado pelo Executivo Federal. A outra parte do dual, que são 2, vai reunir impostos municipais e estaduais e vai ser administrado por estados e municípios. Vai incluir o ICMS e também o ISS. E o ponto principal desse IVA dual é que o tributo não vai ser cumulativo. Isso foi muito refrisado, reforçado pelo relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que disse o seguinte: quando não há essa acumulatividade, só há somente uma cobrança do imposto. Ele não vai sendo cobrado, o imposto não vai sendo cobrado ao longo de toda a cadeia produtiva. Só vai ser cobrado no destino, no final da cadeia produtiva. Essa também é uma mudança apresentada pelo relator dessa proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Inclusive, Lívia, outros pontos também foram apresentados e a gente fez uma artezinha. A nossa produção fez uma arte para a gente acompanhar o que vem trazendo esse relatório preliminar da reforma tributária. O outro ponto, além do IVA dual, o grupo de trabalho propõe a instituição de um imposto seletivo para produtos nocivos à saúde da população e também ao meio ambiente. Um terceiro ponto é um regime tributário favorecido para a Zona Franca de Manaus e também para o Simples Nacional, que são dois pontos, são 2 gargalos, vamos dizer assim, são 2 reivindicações de parlamentares aqui dentro do Congresso Nacional. Um quarto ponto é o regime fiscal específico. Os parlamentares avaliam o seguinte, que é necessário dar tratamento específico para alguns serviços e produtos que possuem peculiaridades. Por isso, eles propõem a criação desse regime fiscal específico. O que inclui nesse regime fiscal específico? Bens imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas, combustíveis, lubrificantes, todos esses estariam nesse regime fiscal específico. Na sequência, eles também propõem uma alíquota diferenciada, que é para determinados casos, como bens e serviços relacionados à saúde, educação, transporte público urbano, coletivo, isso também estaria nessa alíquota diferenciada. Um ponto que também foi muito discutido aqui no Congresso e acabou que veio nesse relatório preliminar é a possibilidade de criação de um cashback para famílias de menor renda. Ainda vai ser detalhado como vai funcionar esse cashback. E para finalizar essa nossa arte, a gente também traz aí uma proposta desse relatório, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que deve ser financiado primordialmente com recursos da União. Vale lembrar, esse relatório
é um relatório preliminar. A proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária ainda vai ser construída, esse texto ainda pode passar por algumas modificações. O próprio relator da proposta admitiu isso, mas ele também admitiu, não só ele, como também o presidente do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, admitiu que o ponto que causava uma certa divergência, mas que eles conseguiram chegar a um bom termo, era justamente essa questão envolvendo o IVA dual, e assim deve permanecer até chegar a PEC em plenário. Hoje, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também foi questionado sobre esse texto, porque já havia essa expectativa de apresentação hoje aqui na Câmara dos Deputados, na comissão, e Haddad já tinha conhecimento desse texto. Ele disse o seguinte, que as diretrizes da reforma tributária estão bem definidas, concordou, avaliou que traz as recomendações, as diretrizes são um anseio do Executivo Federal, e ele ainda confirmou que o governo federal deve colaborar com um fundo de compensação, mas ainda não se sabe como vai ser esse fundo de compensação e como o governo deve atuar. Mas, de modo geral, os parlamentares da comissão hoje saíram bem satisfeitos, avaliam que poucas mudanças devem ser feitas até chegar ao plenário da Câmara dos Deputados, lá na primeira semana de julho. E vale lembrar, né, Lívia, esse assunto envolvendo reforma tributária é um assunto antigo aqui dentro do Congresso Nacional, e agora, pelo menos, os parlamentares estão otimistas que devem conseguir aprovar. A gente vai seguir acompanhando esse desdobramento. Volto com você. Com toda certeza. Vamos ver se realmente não haverá muitas mudanças, né, Yasmin? Porque só você, nesses poucos minutos, já destacou vários pontos que ainda precisam ser aprofundados. Veremos. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho aí para você.